tudo, gente, para tudo, porque o STJ suspendeu todas as ações envolvendo cartão de crédito consignado RMC. Sim, é isso que você ouviu. Você que tem processo, o seu processo pode ser suspenso em breve, porque os tribunais agora estão começando a tomar ali ciência dessa decisão do STJ. Então, todos os processos que estão tramitando, a decisão de mérito, ou seja, a sentença, vai ter que ser suspenso o julgamento para aguardar a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema do cartão RMC. Então, se você tem processo ou se você ainda não moveu o processo para cancelar os descontos indevidos do RMC, você precisa me ouvir até o final desse vídeo, não vai embora, porque eu vou te explicar coisas que você tem que saber e entender sobre como fica a tua situação. De você que tem processo, de você que não tem, de você que não teve ainda a suspensão do desconto, ou você que ainda ia buscar a suspensão do desconto, porque ia movimentar o processo, precisa ter a suspensão para não continuar sendo descontado, não continuar perdendo parte do teu pagamento. Gente, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Suzane Schaefer, sou advogada especialista em direito bancário, atuo aqui na cidade de Santos através da Schaefer & Souza Advogados, um escritório moderno, dinâmico, que atua não só presencialmente aqui na Baixada Santista, mas também em todo o Brasil de forma online, porque hoje o procedimento de processo é online, graças a Deus, tudo é digital, então você, cliente, tem mais transparência, mais acesso e consegue contratar um advogado que te ajude a resolver teu problema, ainda que não seja da tua cidade. Gente, aqui no canal a gente fala só de coisa que resolve a vida dos outros. Então, eu falo de problemas e soluções, o que acontece e como resolver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Aqui a gente vai trazer para você informação de valor sobre o teu direito, o direito da tua família, como se proteger de fraudes. Então é muita informação valiosa. Inscreva-se porque isso mostra para o YouTube que o trabalho que a gente está fazendo aqui é relevante. E cada vez que alguém comenta aqui nos nossos vídeos que a informação do vídeo ajudou, a gente tem certeza que a gente está atingindo o nosso objetivo. Pessoal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu uniformizar e delimitar algumas questões envolvendo cartão de crédito consignado para que todas as decisões a nível nacional, de todos os tribunais de todos os estados brasileiros, possam, então, seguir o entendimento do STJ. O que acontecia hoje em dia, até o presente momento? Milhares e milhares de aposentados e pensionistas sofrem com descontos desse cartão. Pessoas que nunca pediram cartão de crédito, nunca quiseram ter um cartão de crédito descontando o mínimo do pagamento delas, pensavam que estavam fazendo um empréstimo comum, mas no lugar disso o banco fez o cartão. Então pensa junto comigo. Se no empréstimo comum consignado tem prazo para começar e prazo para terminar, o cartão não tem. Se no consignado comum a taxa de juros é 1,8, 2,14, claro, teve vários períodos e ela muda, né, de acordo com o período, mas gira em torno disso. No cartão a taxa já era 3,6, 4 ponto alguma coisa, então sim, é um produto mais oneroso o cartão de crédito consignado. Então quando isso acontecia, a pessoa acabava às vezes até demorando para perceber, porque como ela pensava que fez o empréstimo, descontava anos e anos, e aí quando ela tinha a expectativa que o desconto fosse terminar, não terminava. Muita gente então descobria a partir dali que não era um empréstimo comum e sim um cartão. E aí, gente, o judiciário começou a receber várias demandas, vários processos por conta desse motivo. Pessoas que não queriam cartão de crédito, não receberam o plástico do cartão de crédito, nunca desbloquearam nenhum cartão de crédito, somente usaram o crédito e queriam pagar então como empréstimo e não como cartão. Justamente porque nesses casos que a pessoa ficou sendo descontada anos e anos, você pensa que foi quitado o saldo? Não foi. O desconto permanecia justamente porque o banco mês a mês inseria juros na fatura e aquele desconto que ocorria no pagamento da pessoa não cobria esses juros. Então a pessoa pegou um valor há 4, 5, 6, 7, 8 anos atrás e hoje ela deve até mais do que ela pegou, mesmo tendo pago todo esse tempo, o que é, por óbvio, um grande absurdo. Gente, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, sobre o que é o cartão RMC, como você pode identificar no seu pagamento, como resolver o cancelamento, tudo que você tem que saber sobre o produto e as abusividades que podem estar acontecendo com você. Então, se você quiser entender o funcionamento do cartão, vai nesses vídeos, porque aqui eu quero falar da decisão do STJ, beleza? Pois bem, com tantos processos movidos, milhares de pessoas entrando com ação, o judiciário ficou abarrotado de ações. E quando ele fica abarrotado de ações, as decisões que vão sendo proferidas pelos juízes nem sempre são iguais, gente. Na verdade, são completamente diferentes uma da outra, porque cada juiz
tem o seu livre convencimento acerca das provas que estão no processo. Então você imagina que, às vezes, na mesma cidade, a pessoa entrava com uma ação e no caso dela ela ganhava. Aí vinha uma outra pessoa e entrava com a ação com o mesmo caso e perdia. Às vezes com o mesmo juiz. Com juízes diferentes, então, nem se diga. Cada estado tem decidido de uma forma. Em alguns estados do Brasil é mais fácil, mais favorável ao consumidor o entendimento para o cancelamento, mas em outros estados não. Quando então o STJ percebeu essa dissonância, essa diferença de entendimentos, foi recebido então para julgamento o tema 1414, justamente para delimitar as questões acerca do cartão RMC e uniformizar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca desse tema. A questão submetida a julgamento, e vai aparecer para vocês aqui na tela para que fique mais organizado na cabeça de vocês, delimita a controvérsia a definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando, em primeiro lugar, o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado. Em segundo lugar, o prolongamento indeterminado da dívida ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. E, em terceiro lugar, em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada será a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral in re ipsa. Gente, deixa eu dar uma traduzida aqui, porque por mais que seja uma coisa simples para algumas pessoas, para outras não são. E o nosso objetivo aqui no canal não é falar só com quem tem pós-graduação em Direito, falar com o advogado, é falar com você, seu João, Dona Maria, seu Jorge, seu Tadeu, que tem o cartão, que está sendo descontado, que quer saber como é que fica e que quer que eu fale de forma simples. Vou até falar mais devagar, tá? Primeiro, quando a gente fala que o STJ vai delimitar a controvérsia, ele está dizendo que ele está dizendo, olha, eu vou julgar isso aqui e vou definir qual é o meu entendimento acerca dessa situação, que é conflituosa entre o banco e o cliente. Quando ele diz que quer definir parâmetros para aferir a validade do contrato, ele vai dizer, olha, nos casos A, B, C, D e E, o contrato é passível de anulação. Nos casos F, G, H e J, não é. Então ele vai falar em que casos pode ser considerada abusiva e em que casos essa abusividade não será caracterizada. Isso é bom, porque traz segurança jurídica para o processo. Hoje, como eu falei, cada tribunal está decidindo de um jeito. De manhã de um jeito, de tarde é de outro. Então o cliente não tem a segurança que seria necessária para o consumidor entrar com esse processo sabendo pelo menos o que esperar, desde que ele tenha um caso real e ali seja comprovado, né, que ele de fato não queria o cartão. O segundo ponto fala do dever de prestar informações claras, adequadas. Então, vai delimitar até onde vai esse dever. A pergunta é, somente o contrato assinado e ter lá no contrato a palavra cartão é suficiente? Ou será que o banco deveria comprovar que esclareceu o cliente de forma mais efetiva? Será que somente o cliente ter assinado o contrato e o dinheiro ter caído na conta é suficiente para provar que ele queria um cartão de crédito? Ou tem que haver o ânimos da contratação demonstrado após, como o recebimento do plástico, o desbloqueio do cartão, a utilização em compras? É isso que vai ser definido. E eu faço um adendo para vocês aqui, que isso é o que tem separado as pessoas nesse tipo de tese. As pessoas que, de fato, nunca utilizaram o cartão, e aí é nítido que essa pessoa não tinha vontade de ter cartão. Porque quem é que pede cartão e não usa, gente? Não faz sentido nenhum. Na verdade, para essas pessoas, o banco queria vender o crédito, mas empurrou um produto mais caro. A verdade é essa. O terceiro ponto fala que, em caso de invalidação, o STJ vai aferir o que vai acontecer. Porque tá bom, então há uma abusividade, o contrato não é válido, tem que ser modificada essa situação para deixar o consumidor de uma forma equilibrada, sem ser prejudicado pelo banco. O que vai ser feito? Vai cancelar tudo? Vai converter esse contrato de um contrato de cartão para um contrato de empréstimo, mandando aplicar a taxa do empréstimo que era feito na época?
limitar o prazo ao prazo da época, ou vai ser feita uma revisão dos juros, alguma coisa assim. Então tem que ter um método, porque senão cada um faz o que quer e o judiciário fica completamente bagunçado, virando praticamente a casa da mãe Joana. Sem prejuízo, a última coisa que o STJ vai determinar, pessoal, é se é devido ou não o dano moral. A minha opinião profissional como especialista, uma pessoa que diariamente atende pessoas que estão com esse problema, é que óbvio que é devido. A pessoa ficou anos sendo descontada e por vezes num período muito maior do que era devido para quitar o contrato. Então, quando uma pessoa tem um desfalque no pagamento dela, que é a verba alimentar, aquela que ela usa para fazer mercado, comprar remédios, se locomover, comprar roupa, calçado, ela então tem ali privado dela uma possibilidade de ter então uma dignidade. E essa dignidade da pessoa humana não pode ser relativizada. A Constituição protege isso e o STJ também deve. Eu espero que seja uma decisão assertiva nesse ponto. Eu espero que o STJ decida sim, de maneira coerente com o Código de Defesa do Consumidor, de maneira coerente com os princípios que regem o nosso país, gente, de maneira coerente com os princípios que regem o CDC e de maneira coerente também com as normas extralegais no tocante a resoluções do Banco Central e o dever dos bancos perante o consumidor. Agora você já sabe do que se trata o tema 1414. É disso que se trata, pessoal. E para você, cliente final, é o máximo que você precisa saber, porque qualquer coisa além disso é juridiquês ou informação que você não vai usar para nada. A pergunta que fica é: e como fica o seu caso? Gente, em primeiro lugar, óbvio que aqui eu não vou conseguir analisar individualmente o caso de cada um de vocês pelo vídeo. Primeiro que não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo a gente já tomava um café, sentava aqui do meu lado, a gente conversava. Se fosse online também, eu tomo café online com o cliente, tá? Eu falo, pegue seu café aí, amanhã, tal hora que eu vou pegar meu café aqui e a gente vai conversar. Mas não, é um vídeo que você vai ver depois. Então eu vou te explicar, mas depois, claro, cada caso precisa ser analisado individualmente por um profissional especialista que tenha de fato experiência no assunto e capacidade para te ajudar. Os impactos da suspensão desses processos e do tema 1414 do STJ afetarão a todos que possuem desconto RMC. Pessoas que entraram com a ação e também pessoas que não entraram com a ação. Sim! Eu vou te explicar por quê. Na prática, o impacto da suspensão dos processos RMC pelo STJ afeta a todas as pessoas que possuem cartão RMC descontando. Sejam pessoas que entraram com o processo e já está em andamento, sejam pessoas que ainda não entraram com o processo. Por quê? Porque os efeitos dessa decisão vão afetar a todos. Se você já entrou com o processo, afeta o seu processo. Se você não entrou, vai afetar você, desde que, claro, você esteja sofrendo esse desconto de forma indevida. Você realmente não queria o cartão e foi ali induzido a erro, acabou saindo prejudicado. E o primeiro impacto, por óbvio, se há suspensão, há uma pausa dos processos. Isso trava o andamento do processo, especialmente nas decisões de mérito. Sentenças, agravos, recursos especiais, tudo aquilo que vá tratar ou afetar o mérito da questão. E essa pausa, essa suspensão, ficará vigente até que o STJ decida acerca do tema. É importante ressaltar que a suspensão ainda não foi operacionalizada por todos os tribunais. A título de exemplo, o TJ de Minas já divulgou há 6 dias atrás que todas as ações serão suspensas, mas outros tribunais ainda não divulgaram a suspensão. Então, se não suspendeu, logo vai suspender, porque é uma cascata, né? Vem de cima e afeta todos os tribunais. O segundo impacto é sobre as liminares, ou tutelas de urgência para a suspensão desses descontos, até que o STJ defina a questão. Então, se você tem um processo em andamento, ele vai ainda ter alguma movimentação até que o juiz da causa suspenda, atendendo então a decisão do STJ. Suzane, mas espera aí, então eu vou perder tempo? Infelizmente pode ser que isso trave sim o teu processo. De repente era um processo que já estava para sair uma sentença e ela pode sim não vir, pelo menos agora, para esperar o posicionamento do STJ. Para a população, é claro, prejudicial, porque se você já esperou tanto tempo, não era justo que você tivesse que esperar mais tempo, mas será necessário. O segundo grande impacto do tema 1414, dessa suspensão das ações, é nas liminares, nas tutelas de urgência para a suspensão do desconto ali na tua folha de pagamento. Se você, dentro do processo que você já moveu, teve a suspensão da parcela, obteve a liminar do juiz, muito provavelmente essa liminar será mantida. Afinal de contas, não é porque suspendeu para julgar o tema que
aqueles motivos que ensejaram o juiz te dar a decisão, ou seja, os motivos que levaram o juiz a te dar a suspensão, sumiram. Na verdade, o fato de a decisão do STJ suspender as ações torna ainda mais perigoso para você o desconto. Por quê? Se fosse revogada a liminar, pessoal, o processo ele vai demorar mais. Então você seria prejudicado durante mais tempo. Não faz sentido nenhum o juiz revogar a liminar só porque há um tema sendo julgado no STJ. Se isso acontecer, fale com o advogado do seu processo, ele com certeza terá um entendimento parecido com o meu de que essa revogação é indevida e que, sim, deve ser feita a manutenção da suspensão até o julgamento definitivo pelo STJ. As liminares devem ser mantidas, especialmente considerando o caráter alimentar, né, do teu pagamento e o risco de dano irreparável. Afinal de contas, você precisa do dinheiro para as coisas agora, não amanhã. Agora, sobre novos pedidos liminares, novos processos ou novos pedidos dentro do processo, o juiz de cada causa vai analisar. Porém, ele pode sim conceder a tutela, ele pode sim conceder a liminar para a suspensão do desconto, mesmo que o tema esteja sendo julgado no STJ. A suspensão, pessoal, do STJ é acerca de decisões de mérito. Se você está entrando com um processo porque você foi vítima de uma fraude, de uma prática abusiva, aonde você não queria ter contratado esse cartão, às vezes já foi descontado mais de 5, 6, 7, 8 anos, já pagou muito mais, até do que o dobro do que você pegou, o juiz vai ter elementos para ver sim que você está pagando muito mais do que deveria e que a suspensão não causa nenhum prejuízo irreparável ao banco, já que se for revertido o banco pode voltar a te cobrar, mas tem causado prejuízo latente a você, porque o teu salário faz muita falta e você, como aposentado, pensionista, servidor público, não pode continuar pagando uma parcela até o STJ decidir que ela é indevida. Então a suspensão ela é possível sim, porque permanecem os dois requisitos para a concessão dela, que é o quê? A fumaça do bom direito, ou seja, você ter ali uma situação que não tem comprovação nenhuma de você ter recebido o cartão, não tem comprovação nenhuma de você ter usado o cartão, ou ainda, até te venderam de uma forma errada e você tem lá as provas, de repente ainda, se foi uma coisa mais recente da conversa, mostrando que não era um cartão que você queria, que era um empréstimo. Então, cada caso vai ser analisado e o teu advogado vai ter toda a tranquilidade de ver em que caso você se encaixa. Mas a tutela ainda é possível, o processo ainda pode ser movido. A minha opinião profissional é que as pessoas que foram lesadas pelo cartão RMC estão pagando muito mais do que deveriam, ou não autorizaram o cartão, não assinaram o contrato, não receberam o cartão, não desbloquearam, nunca fizeram outros saques, somente aquele saque inicial que ela pensava que era um empréstimo, ou até mesmo queriam ali fazer sim algum tipo de crédito, mas foram empurradas para uma dívida infinita, precisam procurar um advogado da sua confiança urgentemente para apresentar o seu caso e ter uma avaliação profissional. Sabe por quê, pessoal? Quando o STJ puxa um tema desse jeito para definir de uma forma geral para todo o Brasil, eles vão decidir, a partir da decisão que eles derem, qual o efeito dela, dali para frente e dali para trás. A gente chama isso de efeito est tunc, est nunc. Esse efeito dentro de um processo judicial vai dizer os direitos de quem entrou com a ação antes da decisão e os direitos de quem entrou com a ação depois. E não raramente, nesses casos, o STJ dá mais direitos para quem entrou antes, em preservação às ações que já foram distribuídas, ao direito daquelas pessoas que já tinham ajuizado a ação antes da decisão, antes daquele tema ser julgado. Então, se você quer garantir a maior proteção do teu direito, nesse caso do cartão RMC, procure um advogado da tua confiança. Fale com alguém que entenda, mas que entenda de verdade, porque não é todo advogado que entende, pessoal. As pessoas que entrarem com a ação depois, não é que elas não terão direito nenhum, mas mesmo o STJ decidindo favoravelmente, elas podem sim perder alguma coisa. Às vezes pode ser uma decisão que, por exemplo, dê o direito ao cancelamento, dê o direito à conversão ou à revisão, mas dano moral só dali para trás, dali para frente não. Ou deu o direito ao cancelamento, deu direito a tudo, mas devolução em dobro só dali para trás, dali para frente não. Então, nós não sabemos ainda como será essa decisão do STJ, mas a população tem que sim buscar o seu direito. A população tem que primeiro saber o seu direito. E nisso, estou aqui, cumprindo o meu papel com você. Você que acompanha meu canal ou não, que chegou agora, caiu de paraquedas, eu estou aqui por você. Eu não quero que você, por não ter recebido essa informação que eu estou passando aqui agora,
tem um prejuízo. Imagina, você não saber disso, não, depois eu entro, eu vou esperar a decisão do STJ. Aí vem a decisão do STJ e diz, por exemplo, que quem entrou antes tem direito a receber todo o retroativo. E você que entrou depois, não? Isso pode acontecer, gente. Então, para que não aconteça com você, previna-se, porque o direito socorre os que o buscam. Conforme esse tema for avançando no STJ, conforme eu ver as notícias, trarei todas as notícias sobre esse tema aqui no canal. Então, se você não quiser perder as próximas atualizações, fique por aqui. Quem tiver dúvidas sobre o tema, quem não entendeu alguma parte do que eu falei, quem quer uma explicação maior, pode ir nos comentários que aqui a gente vai conversar de um a um, né? Você vai falar diretamente comigo. Se você tiver dúvida sobre o que eu falei, deixa aí, Suzane, não entendi isso, não entendi aquilo, mas e aquilo outro, como é que fica? Coloca aí, a gente abre aí um grande fórum, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, e quando eu responder você, quem for chegando no vídeo já vai vendo os comentários e vai se inteirando aí, vai entendendo cada passo dessa situação. Se você também quiser, pode chamar direto no WhatsApp. Suzane, quero uma informação sobre o vídeo, quero uma informação sobre esse tema, a gente vai dar uma atenção especial para você. E quem quiser um contato mais direto, o WhatsApp está na descrição do vídeo e também nos comentários. Além disso, todos os dias estamos no Instagram presentes, postando a nossa rotina profissional. Temos uma equipe gigante aqui na Schaefer Souza, gente, não sou só eu sou uma das sócias do escritório, porém temos uma equipe de advogados enorme para realmente fazer esses processos acontecerem, atender a todos que chegam. Então, se você quiser ver como que é a luta, o dia a dia de um advogado que de fato luta contra os abusos dos bancos, vá seguir a Schaefer Souza, @Schaefer Souza, e siga também o meu perfil, Suzane Schaefer ADV. Vai ser um prazer ter você conosco, um pouco mais próximo ali, dando coraçãozinho, comentando e a gente interagindo lá, porque é muito bom saber que tem alguém acompanhando o que a gente faz, dá até um quentinho no coração, gente. A gente sente mais motivação tanto para postar aqui no YouTube, quanto para postar lá no Instagram. E, muito importante, cuidado, porque qualquer tipo de notícia que sai sobre qualquer direito, sempre tem um golpista pegando para aplicar golpe, né? Então, se chamarem você no seu WhatsApp, falando, aqui é para cancelar o seu cartão. Muito cuidado. Primeiro, gente, que advogado não faz telemarketing, tá? Advogado não pode fazer captação ativa, de ficar ligando para você, mandando mensagem, falando que vai cancelar seu cartão. Geralmente, quem tá fazendo isso daí, ou é um advogado que não é confiável, né? Porque se ele tá infringindo a regra da própria OAB, como é que você vai confiar nesse advogado? Ou é um golpista, tentando puxar seus dados ali para fazer um golpe no teu nome. Então, cuidado, hein? Fale com alguém que tu confie. Suzane, eu vou procurar aqui da minha cidade. Procura da sua cidade. Suzane, eu vou procura quem você quiser. Mas muito cuidado. Fale com alguém que realmente seja advogado e que entenda. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.